Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso evento de hoje, Transferência e o Crédito de CMS. É com muita satisfação que eu dou as boas-vindas a todos vocês e agradeço mais uma vez a participação. Eu sou Camila Tomazella, sócia da Ferreira e Ferreira Advocacia e gerente da Évora Treinamentos, e serei a moderadora do evento de hoje. Eu gostaria de lembrar a todos que a Évora Treinamentos está nas redes sociais. Não deixe de nos seguir na nossa página do LinkedIn, Facebook, Instagram e no nosso canal do YouTube. Basta procurar por Évora Treinamentos que vocês vão conseguir nos encontrar por lá. Hoje eu estou super bem acompanhada de José Antônio Pacheco. Para quem ainda não conhece, o Pacheco ele é consultor e economista com lato sensu em economia de empresas. Ele trabalhou na área de contabilidade, finanças e impostos em empresas de médio porte. Foi agente fiscal de rendas do Estado de São Paulo e também auditor fiscal da Receita Federal. É colaborador do site Fiscosoft e decisões na área de CMS. Pacheco, tudo bem? Gostaria de te agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, disponibilizado o tempo para nos explicar um pouco sobre essa muvuca que é o ICMS e nesse tema tão atual, né, que é a transferência interestadual, e que tem tido alterações praticamente toda semana. Tudo bem, Pacheco? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Uma excelente madrugada para todos vocês. Eu estou mudando a forma de receber os nossos convidados, Camila, porque eu tenho uma proposta muito interessante a todos vocês que nos assistem. Nós estamos no limiar de um novo sistema tributário que virá, no caso, em substituição ao ICMS, virá o IBS. Eu acho que vai ser uma mudança profunda, uma mudança muito dura. Não vejo que nós vamos ter vida fácil no futuro próximo. Eu estou pressentindo que vai, aí no horizonte, tem um limão azedo, amargo, intragável, difícil de ser engolido, mas a gente tem agora esses recursos tecnológicos que a Évora oferece. Portanto, qual que é a ideia nossa? Né? Um projeto que nós temos aqui na Évora é usar o YouTube como essa ferramenta de aproximação. Desse modo, nós pretendemos, né, quando começar a surgir todas as normas regulamentadoras do IBS, é fazer um vídeo por semana. Depois o vídeo ficará disponível no YouTube, e aí pode ser acessado qualquer hora do dia ou da noite. Tá certo? Então, essa é a ideia, essa é a proposta que nós estamos fazendo para vocês. Espero que dê certo, porque o trabalho vai ser muito grande com relação a essa reforma tributária que está nascendo aí no nosso sistema de tributos, que, na minha opinião, vai exigir muito de todos nós. Mas, então, vamos para o objeto principal dessa apresentação, que é tratar do ICMS nas transferências de mercadorias, principalmente as interestaduais, entre estabelecimento da mesma empresa. Então, aqui eu tenho a grata satisfação de apresentar uma contribuição do Dr. Ayrton, que ele deu a sua contribuição com relação à doutrina, que a doutrina sempre manifestou o entendimento de que nas operações de simples transferências de mercadoria entre estabelecimento da mesma empresa, não poderia haver incidência de ICMS, porque se tratava apenas de um deslocamento físico de mercadoria. Não havia mercancia, não havia um fato jurídico que pudesse fazer nascer a obrigação de se recolher o imposto. Então, ele citou aqui o Antônio Carrasa, que dispensa apresentações, que sempre defendeu a tese de que não há ICMS nas transferências, porque isso representa um simples deslocamento de mercadoria de uma mesma pessoa jurídica. Então, a doutrina sempre foi nesse sentido, né? Só completando aqui o entendimento do Carrasa, ele diz, por isso mesmo, aqui já num pretinho básico,
Por isso mesmo, entendemos que a remessa de mercadoria de um estabelecimento de uma mesma empresa configura simples transporte, por isso mesmo é intributável por meio do ICMS. Todos os doutrinadores sempre manifestaram esse entendimento. Porém, nós temos aqui a Lei Complementar 87, que é aquilo que eu sempre falo em relação ao ICMS. O ICMS ele é um imposto nacional partilhado entre os estados. Esse é o grande problema do ICMS, que representa um compartilhamento de receita. Portanto, a Lei Candir ela não criou nenhuma inovação, ela já trouxe, né, um entendimento que vinha lá do Decreto-Lei 406, que nas transferências entre estabelecimento da mesma empresa, acontece o fato gerador do ICMS, para permitir que, junto com a mercadoria, o ICMS vai junto. Certo? Por esse motivo, o artigo 12 da Lei Complementar 87, ele fala o seguinte: considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Por que a Lei Complementar fez isso? Pelo motivo que eu já expliquei. O ICMS ele é partilhado, portanto, o ICMS vai junto com a mercadoria. Porém, esse texto eu já peguei lá do site do Planalto, vocês podem observar que o Planalto, né, a Biblioteca do Planalto, já coloca uma observação. Vide a DC 49. Ou seja, esse artigo 12 da Lei Complementar 87, ele já foi fulminado pelo Supremo. Aí que começa o nosso problema. Então, nós temos um artigo da Lei Complementar 87 e 96 que o Supremo declarou inconstitucional em uma ação que procurava declarar o artigo 12 constitucional. Né? Então, nós temos um problema aí. O artigo 13 da Lei Complementar 87 reforça o que eu disse, né? Que, na verdade, nós estamos apenas tratando de compartilhamento de ICMS entre os estados. Não é propriamente um fato gerador. É fazer com que a mercadoria saia de um lugar, vai para outro e carregue o ICMS junto. Portanto, se nós observarmos o artigo 13, que também está fulminado pelo Supremo, nós vamos observar que a base de cálculo na transferência, ela é restrita, ela é bastante restritiva. Não é o valor da mercadoria, não é o valor da operação, é uma base de cálculo diminuta, certo? Então, como que fica a base de cálculo nas transferências? É o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria. Por que isso? Se eu comprei uma mercadoria por 100 e estou transferindo essa mercadoria para outro estado, eu vou usar a mesma base para essa transferência. Não se trata de preço médio. É a última entrada. Então, a última entrada vai ser a base de cálculo para a transferência. No caso de um produto industrializado, observem que a base de cálculo também é bastante restrita, porque ela envolve as mercadorias que geraram crédito, tá certo? Apenas as mercadorias que geraram crédito, né? Que é o custo da matéria-prima, do material secundário e da embalagem, acrescida de uma mão de obra apenas. Então, é um custo bastante restrito também que vai formar a base de cálculo. Para o débito do ICMS na unidade de origem, que irá gerar um crédito na unidade de destino. E isso nós temos um engessamento pela Lei Complementar 87, de modo que o estado no qual está saindo a mercadoria, ele não pode se insurgir contra essa norma, e o estado que está recebendo a mercadoria e suportando o crédito também não pode se insurgir contra essa norma.
O item 3 é para as commodities, para os produtos não industrializados. E aí, no caso da lei complementar, ela privilegia o Estado produtor. E ela fez o certo. Por quê? Imaginem um Estado que tenha uma grande produção de eucalipto. Ele tem, né, todos os seus custos ali dentro daquele Estado. Custo com escola, para os colonos das fazendas, de assistência médica, de estradas, etc. Então, a lei complementar faz com que o ICMS devido na transferência de commodities seja calculado pelo preço do atacado. Ou seja, é o preço que nós costumamos chamar o preço de pauta, que o Estado pega pela bolsa de mercadorias. Ele fica sempre monitorando os preços dessas commodities e fixando uma pauta que serve como base para cálculo do ICMS, tanto na venda como na transferência. Aqui, no caso, fixado por lei complementar, a base de cálculo é essa pauta, né? Para fazer com que o imposto gerado pela atividade agropastoril e extrativa também, fique no estado de origem. E a empresa destinatária, que é a mesma PJ, ela não fica prejudicada. Porque o débito na sua filial produtora vai gerar um crédito no seu estabelecimento industrial, né? No seu estabelecimento de destino. Acontece que, assim como a doutrina, o judiciário nunca aceitou o ICMS nas transferências. Nesse caso, eu estou citando para vocês uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, que já em 1996, antes até da Lei Complementar 87/96, ele trazia de forma assim, muito clara que não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Ou seja, aquele contribuinte que se sentia com direito de não pagar o ICMS na origem e ficar sem o crédito no destino, se ele se socorresse do Poder Judiciário, ele seria facilmente atendido. O Judiciário afastava o ICMS nessa operação de transferência, por conta dessa súmula do STJ. Isso já estava pacificado desde 96, porque o Decreto-Lei 406 já tinha sido objeto de exame pelo STJ. E o STJ assimilou as doutrinas, que sempre afirmaram a não ocorrência do fato gerador nas transferências. Essa matéria acabou chegando no Supremo Tribunal Federal, que foi decidido em repercussão geral em 2020. O Supremo, esse processo, eu estudei esse processo, qual que é o fato que foi examinado pelo Judiciário, chegou no Supremo e o Supremo decidiu pela não ocorrência do fato gerador. É uma pecuarista do Mato Grosso do Sul, que tem uma fazenda também em São Paulo. Então, ela entrou no Judiciário para não recolher o ICMS nas transferências de gado de uma fazenda para outra. O que ela fez muito certo, né? Por que eu vou pagar o ICMS na minha saída do gado de uma fazenda, indo para a minha outra fazenda, só porque está mudando de estado? Então ela se insurgiu contra esse pagamento. E foi atendida pelo Supremo, e o Supremo selecionou esse processo para decidir em repercussão geral. Então, o que o Supremo disse, né, o tema 1099, ele fixou a seguinte tese: não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizado em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.
Ou seja, ele confirmou aquilo que o STJ já tinha dito e que a doutrina também sempre manifestou esse mesmo entendimento. Acontece que o Estado do Rio Grande do Norte ele tinha ingressado com uma ação declaratória de constitucionalidade desses artigos da Lei Complementar 87, procurando inverter a jurisprudência e tornar válida a Lei Complementar 87, que trata do ICMS nas transferências e que, como eu já expliquei, ela trata de transferência de crédito de ICMS de um estado para o outro, em vista dessa complexidade do ICMS, que nós temos 27 sujeitos ativos da obrigação, portanto, nós temos 27 contas correntes, débito num lugar e crédito no outro. O Rio Grande do Norte tentou inverter essa jurisprudência de modo que o Supremo declarasse constitucional as regras estabelecidas na Lei Complementar 87. O Supremo negou, né? Ele decidiu que essas normas fixadas na Lei Complementar 87, que trata das transferências, são inconstitucionais. Então, o que diz o Supremo? A ação declaratória de constitucionalidade, ICMS, deslocamento físico de bens de um estabelecimento para outro de mesma titularidade, inexistência de fato gerador, precedentes da Corte, necessidade de operação jurídica com tramitação de posse e propriedade de bens, ação julgada improcedente. Isso em 2021. Ou seja, o Supremo, mais uma vez, reforçou que a lei complementar, na parte que ela fixa a incidência de ICMS nas transferências, são inconstitucionais. Portanto, tem que ser alterada. Acontece que o Rio Grande do Norte apresentou embargos. E apresentou embargos justamente em um ponto que nunca tinha sido objeto de exame pelo judiciário. Que eu sempre falava com os pessoal que me procurava, né, vem aqui no escritório e fala, olha, entrar com uma ação para não pagar o ICMS na transferência. Olha, nós temos um problema. Nós temos um problema importante, porque até agora o judiciário ele tem se manifestado no sentido de que não há incidência na transferência. Mas e o crédito? Se nós seguirmos ao pé da letra o que diz a Constituição, se não há débito, ou seja, se foi retirado do campo de incidência do ICMS a transferência, a Constituição proíbe o crédito, a manutenção do crédito. Nós temos um outro problema, que é como fica o crédito. E foi nesse ponto que o Estado do Rio Grande do Norte apresentou os seus embargos. E deu um problema muito grande para o Supremo, como nós veremos agora, daqui para frente. Então, como que ficou só para vocês terem uma noção do que trata, da matéria que trata a Constituição em relação ao crédito. Então, diz o seguinte, né? Operações, compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias. Como nós vimos, a lei complementar e toda a administração tributária dos Estados sempre entenderam que operações relativas à circulação é a circulação física da mercadoria. Por esse motivo, só fazer um parênteses, que na venda para entrega futura, o Estado não exige ICMS. Ele só exige o ICMS na entrega da mercadoria, porque é o entendimento de que só no momento que a mercadoria saiu do portão da fábrica, ou saiu da porta da loja, ou saiu da porteira da fazenda, é que ocorreu a circulação da mercadoria, e nesse momento nasce o fato gerador do imposto. Esse é um motivo, por exemplo, que nós não temos dificuldade nas vendas para entrega futura, para estabelecer o fato gerador do ICMS. Diferente do imposto de renda, do PIS e COFINS, cujo fato que gera obrigação é outro, né?
é mais financeiro do que físico. Aqui no nosso caso, é um fato físico, no entendimento da administração tributária dos estados, que foi fuzilada pelo Supremo. O Supremo entende que operações envolve um conceito mais amplo, envolve também a atividade jurídica, um fato jurídico, não só a saída física da mercadoria. Só que nós temos, então, um outro problema, que é o problema da manutenção do crédito. Porque diz o seguinte, no parágrafo 2º, o imposto previsto no inciso 2 atenderá ao seguinte: a isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da legislação, não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes. Ou seja, o estabelecimento destinatário não tem direito ao crédito. Ele está recebendo uma transferência de mercadoria sem destaque do imposto, porque aquela operação foi considerada pela Justiça não tributada, né? Não ocorreu o fato gerador. Consequentemente, o estabelecimento que está recebendo essa transferência não tem direito ao crédito por esse princípio constitucional. E mais, e aí que vem o problema, acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores. Ou seja, a única operação em que se permite manutenção do crédito, nenhuma operação sob a não incidência, são as exportações. Por estar expressamente previsto na Constituição. Tá certo? Então, se eu tenho uma saída sujeita à não incidência do ICMS, o crédito se anula para o estabelecimento de origem e não há crédito para o estabelecimento de destino. Essa sempre foi a minha preocupação em relação a essa atividade de se buscar na justiça o afastamento do ICMS nas transferências. Justamente por esse motivo, pelo dispositivo constitucional, porque o judiciário ele apreciava apenas a não ocorrência do fato gerador, mas ele não, na ação, ele não determinava expressamente a manutenção do crédito na origem e nem autorizava a transferência do crédito para o destino. Ficava uma área cinzenta. E nós temos aí a espada sobre o contribuinte, uma espada que vem afiada pela Constituição Federal. E aí, nos embargos, eu selecionei esse trecho dos embargos apresentado pelo Estado do Rio Grande do Norte, que ele pega exatamente nesse ponto. O que ele fala? Em não havendo determinação contrária da legislação, e não há, certo? A decisão proferida neste feito autoriza o Estado de origem a exigir o estorno dos créditos nas operações anteriores, aquela não sujeita à incidência do tributo, autorizando o Estado de destino, de igual modo, a exigir o ICMS integral, sem o crédito, nas operações de saídas internas de mercadorias. Perfeitamente correta a procedência dos embargos apresentados no Supremo. E depois eles postularam, né, o Estado do Rio Grande do Norte postulou os efeitos, a modulação dos efeitos, para que, olha, nós precisamos de um tempo para resolver isso. Porque se for seguir ao pé da letra a Constituição, o Estado do Rio Grande do Norte está correto. Né? Essa não incidência iria provocar a cumulatividade do ICMS. E a não incidência, ela provoca, de fato, a cumulatividade do ICMS, assim como a isenção também. A redução de base de cálculo também. Nas hipóteses em que não é permitida a manutenção do crédito. Certo? Uma isenção, por exemplo, em alguns casos, ela é altamente maléfica para o ciclo. Certo? Porque ela não admite o crédito do produto isento e o produto isento não gera crédito no destino. Isso também já foi objeto de apreciação pelo Supremo quando ele examinou a redução de base de cálculo, que ele
ele estendeu a redução de base de cálculo para o mesmo para esse mesmo artigo da Constituição Federal. Ele estendeu essa limitação imposta pela Constituição Federal em relação ao crédito nas operações com isenção e redução de base de cálculo. E colocou o Supremo em um atoleiro. Por quê? Ele disse o seguinte, falou, olha, Supremo, se a operação de transferência não incide ICMS, está fora do campo de incidência do ICMS, porque não há uma operação mercantil, apenas um deslocamento físico da mercadoria, a hipótese de não incidência não permite o crédito na origem. Então, o contribuinte, o estabelecimento remetente é obrigado a estornar o crédito, e o estabelecimento destinatário não tem direito ao crédito. Tornará a operação cumulativa. E ele tem razão, pelo princípio constitucional que nós vimos no slide anterior. Né? E está absolutamente certo o que o Rio Grande do Norte apresentou para o Supremo. E o Supremo ficou com muita dificuldade em resolver essa matéria. Eu percebi claramente que os ministros iam e voltavam nas suas decisões. Eles ficaram procurando uma forma de resolver esse embargo apresentado pelo Estado do Rio Grande do Norte. Postular a modulação dos efeitos, tranquilo. O Supremo entendeu, mesmo contrariando, não seria possível modular os efeitos, porque nós já tínhamos uma decisão em repercussão geral, e nós já tínhamos súmula do STJ, ou seja, o Supremo não estava invertendo nenhuma jurisprudência, ele estava nessa ação declaratória de constitucionalidade, ele estava apenas reforçando toda a jurisprudência e toda a doutrina. Então não era matéria para modular os efeitos. Inclusive, um amigo da corte tentou apresentar um embargo, dizendo exatamente isso, mas o Supremo rejeitou esse embargo contra a modulação, dizendo que amigo da corte não pode apresentar embargos. Então foi por unanimidade, então prevaleceu a modulação dos efeitos. Mas ficou em aberto o problema do crédito. O crédito fica na origem, ou fica no destino, ou desaparece o crédito. Então, qual foi a decisão do Supremo? Né? O tribunal, por maioria, julgou procedentes os presentes embargos para modular os efeitos, ressalvados os processos administrativos, judiciais pendentes, e que já é a rotina do Supremo quando ele modula os efeitos. E, com relação ao crédito, ele cometeu dois grandes equívocos, na minha modesta opinião. Quem sou eu, né? Mas eu também coloquei em um pretinho básico aí duas palavras-chave que vocês precisam prestar bastante atenção. O que o Supremo disse? Exaurido o prazo, que é 31 de dezembro de 2023, exaurido o prazo da modulação, sem que os estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimento de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos. Vejam quanto é difícil legislar, gente. Não é fácil. As palavras têm poder. Então o Supremo, ele declarou inconstitucional trechos da Lei Complementar 87. Mas ele não remeteu para o Congresso Nacional adequar a Lei Complementar 87, fazer uma nova lei complementar alterando os trechos da Lei Complementar 87 declarados inconstitucionais. Ele remeteu para os estados. Aí que é o problema. Ele remeteu para os estados. E isso tem a ver com o IBS, que nós estávamos falando no começo. Os estados não conseguem se entender. É um conta corrente. É um débito e crédito. Então, o Estado faz continha.
Eu estou perdendo ou estou ganhando? Isso é atribuição do Congresso Nacional. Não poderia nunca ter remetido para os estados. Mas o Supremo mandou para os estados. E aí ele usou a palavra direito. É um direito ou é um dever? Fica reconhecido o direito do sujeito passivo de transferir tais créditos. Mas ele tem o direito de transferir ou ele tem a obrigação de transferir? Se ele resolver não transferir, ele pode manter o crédito na origem? O Supremo não falou isso. Ele falou que tem o direito de transferir o crédito. Mas ele não falou que tem o direito de manter o crédito na origem. Tá certo? Ele não disse isso. E não disse que é obrigado a transferir o crédito para o destino. Ou seja, o Supremo criou uma grande insegurança jurídica, na minha opinião. Porque ele jogou um problema para os estados, que são 27 estados que se matam entre si. Nós temos exemplo disso, a guerra fiscal, que vivem em guerra, e ele mandou uma matéria altamente sensível justamente para os estados resolverem. E não deixou de forma clara, inequívoca, que o crédito tem que seguir junto com a mercadoria, como prevê a Lei Complementar 87. Muito bem. Diante dessa lacuna, só mais um coisinho. O Supremo, só para terminar, ele tirou, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadoria entre estabelecimento de mesmo titular. O que o Supremo está dizendo, gente, que só a transferência está protegida por essa ação direta de constitucionalidade. Porque quando ele examina a autonomia dos estados, então ele não retirou a autonomia dos estados, que está previsto no artigo 11 do parágrafo 3º do inciso 2 da Lei Complementar 87. Ele não tirou a autonomia dos estados, certo? Ele tirou a autonomia dos estados só no que tange a transferência. Muito bem, diante de toda essa confusão patrocinada pelo Supremo, os estados têm até o dia 31 de 12 de 2023 para regular essa matéria. E os estados, por meio do CONFAS, o CONFAS, representando os estados, tentou disciplinar essa transferência entre estabelecimento do mesmo titular e a consequente transferência do crédito. Basicamente, o CONFAS neutralizou a decisão do Supremo. Fez voltar o que era antes, por meio da lei complementar. Apenas mudou o nome. Onde se tem fato gerador, ou nascimento de uma obrigação, ou o nascimento de um débito, o Supremo diz, olha, é a transferência do crédito. No lugar em que o contribuinte colocava um débito, ele está colocando uma transferência de crédito. Eu gostei da decisão do CONFAS. Francamente, eu gostei. Eu achei lógica. Vamos dar uma espiada, então, a decisão do CONFAS. Ele disciplinou a remessa interestadual de bens e mercadorias entre estabelecimento de mesma titularidade. Cláusula primeira. Aí que vem o problema. É obrigatória a transferência de crédito do imposto. Veja, nós temos um problema aí, Porque o Supremo falou que é um direito. O CONFAS está dizendo, é uma obrigação. O crédito tem que seguir junto com a mercadoria. E o CONFAS não está errado. Justamente para prevalecer a não cumulatividade do ICMS. A mercadoria vai sem incidência e o crédito segue junto. Então estorna o crédito na origem e transfere o crédito para o destino.
de origem para o estabelecimento de destino, hipótese que devem ser observados os procedimentos de que trata esse convênio. E aí, gente, não mudou nada do que era antes. O débito seria destacado no campo da nota fiscal, a alíquota seria a alíquota interestadual, o crédito realizado pelo destinatário diretamente na escrituração da nota fiscal. Então, o destinatário que recebe uma nota de transferência, lá no campo ICMS, onde originalmente, até 31 de dezembro de 2023, seguia o débito, agora está seguindo uma transferência de crédito. E o CONFAS foi mais longe ainda. Se a operação gerar saldo credor, ele permanecerá na unidade da federação de origem. Então, por exemplo, uma empresa recebe uma mercadoria com 18% de ICMS e transfere para o estado do Nordeste, com 7%. Então, a base vai ser o preço que ela comprou a mercadoria e a alíquota vai ser a alíquota interestadual. Vai seguir só 7% para o estado de destino. E a diferença fica no estado de origem. Porque foi o estado de origem que recebeu o ICMS correspondente àquela compra. Então, sob o ponto de vista contábil, entre a contabilidade dos estados, está correto o convênio 174. Ele pensou em tudo. Só mudou um pequeno detalhe em relação à base de cálculo, que nós vamos examinar agora. A lei complementar, lembra que nós já vimos, né? Corresponde a, quando se trata de revenda, de transferência de mercadoria adquirida, né? É o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria. O convênio trouxe da mesma forma. No caso de produto industrializado, a indústria está transferindo essa mercadoria para um outro estabelecimento. Permaneceu inalterado. É o custo do produto transferido, mas é um custo reduzido, um custo diminuto, né? Além dos materiais que gera crédito, integra o custo apenas a mão de obra. No caso do convênio, tratando-se de mercadorias não industrializadas, a soma dos custos de sua produção, assim entendidos os gastos, tarará, tarará. Por que o CONFAS precisou fazer essa alteração na base de cálculo? Porque agora nós estamos tratando de transferência de crédito. Então, o estado produtor da commodity, ele ficou prejudicado. Porque antes ele recebia o ICMS correspondente ao preço da mercadoria que estava rodando no mercado. Agora ele vai passar a receber apenas o estorno dos créditos, que objeto daquela produção agrícola. Também uma outra grande novidade foi que o convênio ele manteve o benefício da guerra fiscal no estabelecimento de origem. Ou seja, a empresa que tem um crédito presumido no seu estabelecimento de origem e que ele descarta os créditos básicos e recebe o crédito outorgado ou um crédito presumido, não mudaria nada. Então, o estabelecimento industrial, por exemplo, transfere a mercadoria da mesma forma como ele já vinha procedendo até 31 de 12 de 2023. Da mesma forma, o mesmo crédito. O CONFAS procurou preservar os benefícios fiscais concedidos pelas unidades da federação que buscaram atrair as indústrias para dentro do seu território. Bom, e qual foi o problema que ficou vagando aí pelo CONFAS, né? Que aqui é a minha interpretação. O CONFAS, ele não deixou claro que a transferência interrompe o diferimento. Então, na minha opinião, se uma empresa está transferindo mercadoria que ela recebeu com diferimento, na transferência interestadual, ela interrompe o diferimento. Portanto, ela tem que fazer o débito. É o débito da transferência? Não.
é o débito da operação anterior, que ela ficou responsável por aquele recolhimento, atendidas algumas situações, algumas hipóteses. E como a hipótese do diferimento não se materializa, porque ela está transferindo essa mercadoria para outro estado sem incidência do ICMS, o que acontece? Ela interrompe o diferimento. Consequentemente, ela teria que debitar o ICMS da operação antecedente. Em face do princípio da não cumulatividade, ela tem direito ao crédito. E esse crédito ela não pode manter. Ela tem que transferir para a indústria. Ou seja, ela teria 2 débitos e 1 crédito. Isso o convênio não trouxe, mas para mim é essa a interpretação que eu faço. Por exemplo, naquele caso que o Supremo julgou, do gado, em que eu tenho uma fazenda no Mato Grosso do Sul, que transfere o gado para a mesma proprietária de outra fazenda em São Paulo. Se o gado nasceu naquela fazenda do Mato Grosso do Sul, ele vai transferir apenas os créditos correspondentes àquela produção bovina. Porém, se o gado foi adquirido de um outro produtor dentro do estado do Mato Grosso do Sul, interrompeu o diferimento. Então, aquela pessoa, né, que está transferindo o gado para outro estado, ela tem que recolher o ICMS da operação anterior, daquela operação de compra e venda que antecedeu a transferência. Ou seja, ia ficar do mesmo tamanho. Ou seja, aquela decisão do Supremo ficaria inócua, que é aquilo que eu sempre achei. Por isso que eu nunca apostei muito nessas ações judiciais que visavam desconstituir o débito do ICMS na transferência. E uma outra matéria que o convênio não tratou é a substituição tributária. A substituição tributária na transferência só ocorre na seguinte hipótese: se o estabelecimento destinatário for varejo. Portanto, se uma indústria aqui de São Paulo transfere para um estabelecimento da sua própria PJ no estado do Mato Grosso do Sul, e esse estabelecimento é varejista, faz nascer o pagamento por substituição tributária, no modelo anterior, em que ocorria um fato gerador da indústria para o varejo. Como o Supremo decidiu que não incide ICMS nas transferências, eu cheguei à conclusão que também não incide a substituição tributária. Se não há incidência na operação principal, que é a transferência, também ficou afastada a substituição tributária nessa situação de transferência para o varejo. Mas isso o CONFAS não tratou. Porém, para surpresa de ninguém, para mim, eu já esperava por isso, um estado não acatou o convênio, o estado do Rio de Janeiro. Possivelmente, o estado do Rio de Janeiro, ele fez uma continha e viu que para ele não era interessante esse convênio. Para ele não era interessante. Então, ele editou um decreto rejeitando o convênio. E todo convênio nessa matéria tem que ser por unanimidade. Basta um estado não aderir, rejeitar o convênio, que o convênio perde o valor jurídico. Ele deixou de entrar para o ordenamento jurídico. Tudo isso que nós vimos foi tempo perdido. Tá certo? O convênio 174, ele não ingressou no ordenamento jurídico por uma decisão isolada do estado do Rio de Janeiro. E aí ele se apega naquela palavrinha-chave que eu mostrei para vocês, dizendo, olha, o que o Supremo disse que é um direito transferir, não é uma obrigação. E o convênio disse que é uma obrigação. Portanto, ele rejeitou o convênio. Mas não foi por esse motivo.
na minha modesta opinião, o que o Rio de Janeiro fez? Ele fez uma conta de débito e crédito. Ele viu que o convênio para ele não era vantajoso. Tá certo? Ele prefere receber mercadorias em transferência sem crédito. Eu acho que ele é um grande importador de mercadoria em transferência. Ele fez uma continha lá e viu que esse convênio era prejudicial para ele e rejeitou o convênio. E aí o Confas não tinha outra saída, ele rejeitou o convênio. Então, esse convênio, gente, que nós estudamos, ele foi rejeitado. Bom, a pergunta que vocês vão fazer, e agora? Essa aqui é a grande contribuição que o Dr. Ayrton trouxe para essa minha apresentação, né? E vamos ler em conjunto. O que o Dr. Ayrton está dizendo aqui? Que retornou a insegurança jurídica nas transferências entre estabelecimento da mesma PJ, e manifesta o sentido contrário à decisão da Suprema Corte, que gravou não haver incidência na transferência entre estabelecimento da mesma pessoa jurídica. Poder-se-ia, assim, cogitar dessa transferência sem tributação, na conformidade do entendimento da Suprema Corte indicado na ADC 49, ainda que seja operação interestadual. O problema é o crédito, mas esse sempre foi o problema, certo? O problema está no crédito. O que fazer com o crédito? Que o Supremo não soube decidir, remeteu para os estados tomaram uma decisão por meio do Confas, cujo convênio foi rejeitado. Voltamos à estaca zero. A partir daí, eu tenho uma opinião final para ser apresentada para vocês, que está em comum acordo com o Dr. Ayrton, validada por ele. O que nós temos aqui em comum, né? Deixar do jeito que está. Do jeito que eu estou procedendo, eu mantenho as transferências. Que se não está de acordo com a decisão do Supremo, está de acordo com o convênio 174. Tomar cuidado com as transferências remetidas para o Estado do Rio de Janeiro, né? Também, não fazer nenhum movimento brusco sem uma medida protetiva do Poder Judiciário. Por exemplo, tem muitas empresas que têm grande interesse em transferir sem crédito e manter o crédito na unidade de origem. Nós temos vários clientes aqui que estavam esperançosos em poder manter o crédito na origem. Porque lá no destino, o Estado destinatário dá benefício fiscal, dá crédito presumido, que é a origem principal das medidas judiciais. As empresas varejistas têm benefícios nos estados destinatários, então elas querem ficar com dois créditos. Ela quer ficar com o crédito na origem, correspondente às compras, e querem ficar com o crédito outorgado lá no varejo, no estado destinatário. E nós também temos clientes nessas condições, que lá no estado destinatário tem crédito presumido, portanto o crédito básico que vai junto com a mercadoria é dispensado, estornado, e a empresa tem grande interesse em manter o crédito na origem e se beneficiar do crédito no destino, o crédito outorgado no destino. Podemos garantir isso? Não. Não podemos. Sem uma medida judicial que dê amparo a essa manutenção de crédito, não é recomendável fazer. Não é recomendável fazer. Porque a tendência, pelo que eu vejo, é o crédito na origem acompanhar a mercadoria para o destino. Mas tudo pode acontecer. Inclusive, existe um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional exatamente prevendo essa hipótese. O contribuinte faz o que ele quer com o crédito. Ele tanto pode manter na origem,
como ele pode levar para o destino. Será que isso passa pelo Congresso Nacional? Porque isso afeta demais a contabilidade dos estados. Afeta muito. Todo débito corresponde a um crédito. Então, dificilmente o Estado de São Paulo vai aceitar a manutenção do crédito de uma mercadoria que saiu sem o débito. Portanto, se acontecer uma situação como essa nas empresas que vocês trabalham, a recomendação nossa aqui do escritório é não tomar nenhuma medida brusca. Continuar do jeito que está. Se existe essa vantagem para aproveitar dois créditos, crédito na origem, crédito no destino, conversar com o especialista antes, ver se é possível uma medida judicial que autorize a transferência da mercadoria sem o débito e mantenha o crédito na origem. Sem uma medida judicial que dê essa proteção, a empresa estará em sério risco de glosa do crédito na origem. Essa é a nossa opinião. E por aqui eu vou ficando e aguardando as perguntas. Espero que vocês tenham gostado. É um problema que não está solucionado. Nós temos até o dia 31 de dezembro para aguardar alguma manifestação do CONFAS, alguma coisa que resolva esse problema. Se não acontecer nada no mês de dezembro, a nossa opinião é manter do jeito que está. Deixa a situação da mesma forma como vocês estão fazendo hoje, vocês continuam fazendo em 1º de janeiro de 24. Eu gostaria de fazer uma amostra grátis para vocês. Como eu fiz essa propaganda, né? Coloquei terror em vocês sobre o IBS e falando, olha, nós vamos tentar tornar o limão o menos azedo possível. Eu gostaria de fazer uma pequeno comentário a respeito de tudo isso, né? O que aconteceu? O Supremo, ele errou quando ele manda para os estados resolverem um problema de difícil solução, porque são 27 estados, dificilmente eles iriam entrar num acordo. Eu percebo isso, porque eu convivo com a legislação dos estados, eu vejo que cada um puxa para o seu lado, quanto mais arrecadação para o seu estado é melhor. Mas, vendo essa decisão do Supremo, eu lembrei de uma história que o Chico Anísio contou em 1973. Diretor da indústria que eu trabalhava, eu era menino naquela época. Eles viviam em São Paulo, tal, isso aqui, e ele foi assistir um show do Chico Anísio lá em São Paulo. E na saída ele comprou uma fita cassete que eu pude ouvir o show do Chico. E aí, o Chico, no show, segundo ele, o Chico estava de smoking, o microfone e um banquinho. E contou a história da vida dele. E ele conta do momento em que ele chegou no Rio de Janeiro. Ele chegou no Rio de Janeiro e foi morar num bairro que era comandado pelo o rei da cocada preta ali, era o Azambuja. O Rio de Janeiro agora eu acho que as coisas pioraram muito, né? Agora tem realmente chefão ali dentro. E o Azambuja era o carioca, né, que mandava ali no pedaço, e dentre as coisas que ele mandava no time de futebol. Ele tinha um time de futebol. E escalou o Chico para ser goleiro do time. E isso tem muito a ver com o que nós conversamos hoje. Por isso que eu lembrei dessa história. O que aconteceu? No primeiro jogo, o Azambuja levou o time para jogar em Petrópolis. Primeiro jogo do Chico, como goleiro, foi um jogo internacional lá em Petrópolis. E chegou lá em Petrópolis, só para vocês terem uma ideia do relevo do Rio de Janeiro, o Chico foi pro gol, no gol que ele iria defender, não enxergava o gol do outro lado, porque estava no alto de um morro, então o atacante do time adversário descia o morro, e o zagueiro do time dele tinha que subir o morro. Mas esse problema não era o problema maior do time, jogar em Petrópolis, no alto do morro. O problema foi a viagem. Por quê? O Azambuja contratou um caminhãozinho para levar o time. O Azambuja foi
na cabine, junto com o motorista, e os jogadores, o time, foi na carroçaria. Aí o que acontece? O caminhãozinho era velho, chegou na primeira subida, o caminhão não conseguiu subir. A Zambuja ficou meio constrangido. O motorista pediu para a Zambuja mandar o time descer para aliviar a carga do caminhão. O time desceu, nem assim o caminhão conseguiu subir, o time teve que empurrar o caminhão. Aí terminou de subir a subida, o time subiu na carroçaria, continuou a viagem, chegou numa descida. Chegou numa descida, o caminhão não tinha freio. Aí o que o motorista pediu? Para o time descer. A Zambuja gritou com o time para o time descer e segurar o caminhão. E assim estava transcorrendo a viagem. Chegava numa subida, o Azambuja gritava com o time para descer para empurrar o caminhão. Chegava numa descida, o Azambuja gritava com o time para o time descer e segurar o caminhão. E a viagem estava transcorrendo desse jeito, até que o quarto zagueiro do time, um fortudão, resolveu enfrentar o Azambuja. Descendo de cima da carroceria, falou: Azambuja, vem cá, tem alguma coisa para mim. Levar o time para jogar em Petrópolis, está tudo certo, está tudo bem, está tudo resolvido. Mas eu vou fazer uma pergunta para você. Tinha que trazer o caminhão? É mais. Você dá risada, Camila, porque não você que empurrava o caminhão. Então, gente, é mais ou menos o que o Supremo fez. Se ele decidiu contra a incidência do ICMS, está tudo certo, está tudo resolvido. A jurisprudência já estava pacificada, a doutrina já estava tudo certo, mas ele tinha que trazer os governadores dos estados. Ele precisava trazer os governadores dos estados. Aí que deu a confusão, gente. Agora a gente fica nessa de empurrar o caminhão e ter que segurar o caminhão. É isso que nós estamos fazendo no mês de dezembro, janeiro, seja lá, vamos lá, empurrar o caminhão, gente. Não tem outro jeito. Pacheco, com base nesse empurra-desempurra o caminhão, a gente tem uma pergunta agora. Você viu como eu consegui convencer? Pois é. A pergunta é a seguinte, do William. Ele pergunta o seguinte: para a empresa que pretende iniciar essa operação, qual seria a melhor opção judicial protetiva para a empresa, visando não glosar o crédito na origem, supondo que em uma nova edição deveria ser modulada a partir de sua publicação para que seja discutido os últimos 5 anos retroativos? O Supremo, ele não tem uma decisão inequívoca sobre a matéria, sobre o crédito, certo? Tanto é que deu conflito. O CONFAS disse, é obrigatório mandar o crédito. O Rio de Janeiro disse, não foi isso que o Supremo disse. O Supremo disse que é um direito. Então eu vejo que existe a possibilidade de discutir na justiça se a empresa acha que é pertinente, traz vantagem econômica para ela. Questionar só por questionar não, né, gente? Vamos continuar do jeito que está. Mas se eu tenho um benefício no destino e preciso manter o crédito na origem, existe uma margem de discussão no judiciário dizendo, olha, o Supremo afastou o débito, isso inequívoco, não tem mais nenhuma discussão, e disse que o crédito é um direito. Portanto, eu quero exercer o direito aqui na minha origem. Manter o crédito aqui. Para mim, interessa essa situação. Inclusive, eu tenho um cliente nessas condições, que eu estou conversando com ele, ver se realmente ele quer entrar em uma ação dessa natureza, para ele manter o crédito aqui em São Paulo e transferir a mercadoria para o Mato Grosso, e lá ele ter o crédito especial, o crédito presumido. A gente sabe qual vai ser o resultado dessa ação? A gente não sabe. Porém, se faz depósito judicial, ou seja, toma as medidas protetivas, né, que é o escritório aqui do Dr. Ayrton sabe fazer como ninguém, o risco é zero. O risco é zero. O que não dá para fazer é manter o crédito no peito. Isso eu acho muito arriscado. Primeiro, que a gente não sabe qual vai ser a regulamentação futura. Segundo, que a gente não sabe qual vai ser a decisão da justiça se manter o crédito. Tá certo? Então, primeiro, nós temos que ter uma medida que proteja a empresa,
para fazer a transferência sem o débito e manter o crédito na origem. Mas sem uma ação judicial que dê essa proteção, eu não recomendo, porque o risco é elevado. O risco é elevado porque nós temos um dispositivo constitucional que manda estornar o crédito. O Supremo, ele afastou esse dispositivo na decisão dele. Mas ele não foi assim, contundente. Falou, o crédito tem que ir junto. Ele fala, é um direito. Esse direito eu quero exercer aqui, na origem. Fica por conta do Poder Judiciário decidir. Mas eu acho que é uma ação judicial pertinente. Não vai passar vergonha na ação judicial, não, por conta da decisão do Supremo. Pacheco, eu agradeço mais uma vez. Eu aproveito para lembrar todo mundo que se o Pacheco conseguiu nos transmitir tantas coisas nessa quase uma hora de curso, imagina o que ele fez no curso de CMS, né? Então, para você que não teve acesso ainda ao curso de CMS, aproveita agora, aponta o seu celular aqui para a tela do seu computador, acessa pelo QR Code e adquira o nosso curso de CMS. Pacheco, mais uma vez, eu agradeço a sua participação, paciência e disponibilidade de tempo de nos acompanhar agora nessa tarde com esse tema que é tão controverso, né? E acho que a gente está longe de resolver ele de fato. Muito obrigado, gente, pela participação. Agradeço todos vocês que ficaram aqui nessa apresentação. Uma matéria ruim, né? Difícil, sem uma solução assim no curto prazo. Não consegui apresentar uma solução inequívoca para vocês. Isso é apenas um exemplo do que está vindo por aí em forma de IBS. Nós teremos muita controvérsia e, se eu fosse vocês, eu ficaria aqui na nossa comunidade para que a gente pudesse debater, bater papo, conversar, trocar ideia de como proceder, porque afinal o primeiro intérprete de todo esse cipoal que está vindo por cima de nós aí seremos nós mesmos. É nós que teremos que registrar, apurar, lançar e recolher o imposto, né? Então, eu gostaria muito que vocês participassem dessa nossa comunidade para que a gente possa fazer essas reuniões semanais e assim a gente vai trocando ideia para dirimir todas as dúvidas que nascerão junto com o IBS. Muito obrigado, gente. Tudo de bom para vocês. Vamos em frente, gente. Tchau, tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite, uma feliz madrugada para quem estiver me ouvindo nos horários mais impróprios, mas é a tendência mundial, né? É um novo sistema que veio a interagir o escritório com todos os seus clientes. Deste modo, né, continuando aquela proposta que nós fizemos no dia 30, a ideia é criar um vínculo com todos os clientes e com todas as pessoas interessadas na reforma tributária, de modo que as dúvidas, as novidades, elas serão apresentadas nesse formato e discutidas. Hoje não é um evento ao vivo, como gostaríamos, em que há possibilidade de perguntas, de uma interação maior, mas diante da urgência desse caso, nós resolvemos fazer um evento gravado. Não estou no estúdio, né? Essa gravação está acontecendo aqui do meu escritório, para atualizar todo o público que assistiu a nossa apresentação no dia 30/11 das novidades que surgiram após aquela apresentação. Basicamente, foram duas que nós vamos observar nesse evento de hoje. Nós temos, naquela oportunidade, nós tínhamos o convênio 174 que disciplinava as transferências de mercadorias entre estabelecimentos da mesma PJ. Porém, logo no final, né, havia a rejeição do Estado do Rio de Janeiro com relação a esse convênio. Consequentemente, o CONFAS foi obrigado a anular o convênio. E agora, né, logo em seguida, eu acho que os estados conseguiram convencer o Estado do Rio de Janeiro a aceitar o convênio 174, ou seja, o teor do convênio 174
de modo que o CONFAS republicou o 174 sob o número 178. Basicamente, o que nós temos é uma repetição. O convênio, eu fiz uma tabelinha, um estudo comparado entre o convênio 174, que nós vimos naquela oportunidade, e o convênio 178, que agora está em plena vigência. Não houve plena vigência, não. Ele vai entrar em vigência no dia 1º de janeiro de 24, mas o que nós temos de novidade é que nenhum Estado rejeitou. Consequentemente, tudo indica que ele entrará realmente em plena vigência no dia 1º de janeiro de 24. Portanto, as operações interestaduais de transferência entre estabelecimento da mesma PJ ficará regulada por esse convênio 178. O que reforça a tese que eu disse naquela oportunidade, que dificilmente os estados vão aceitar o crédito na origem, que se mantenha crédito na origem e a operação saia com não incidência, deslocando todo o ICMS da origem para o estado destinatário. O convênio 178 reforça, e outra, ele obriga a transferência do ICMS para o destino. Como nós já vimos naquela oportunidade, o 174, o 178 repete e fica dessa forma. Todo o 178 é uma cópia do 174. Eu entendo que não é necessário nós aprofundarmos no teor de cada uma das cláusulas, Chama a atenção para o fato de que fica, o 178, ele deixa a operação com a mesma cara daquela existente prevista na Lei Complementar 87. Ou seja, o ICMS vai junto com a mercadoria. Naquela oportunidade eu mostrei que o débito previsto na Lei Complementar 87, ele visa exclusivamente transferir o crédito da origem para o destino. Não é propriamente um fato gerador novo do imposto. Ele apenas transfere a operação, o crédito junto com a operação de transferência. O crédito remanescente, eventual crédito remanescente na origem, permanece na origem. Por exemplo, se uma empresa compra mercadoria com 18% e transfere para sua filial aqui de São Paulo para o Nordeste, por exemplo, ela vai transferir com uma alíquota de 7%. Consequentemente, a diferença de crédito fica no estado de São Paulo, fica no estado de origem. Isso já era assim na Lei Complementar 87, permanece no convênio 178. Com exceção, daquele caso que eu mostrei para vocês, das commodities, que o convênio manda fazer o débito pelo preço de mercado e agora o convênio manda fazer a transferência do crédito pelo custo nas operações com as grandes commodities que nós temos aí, soja, milho, enfim, toda a mercadoria que não passou ainda por um processo de industrialização. Café, carne, tem muitas operações não industrializadas que são objeto agora de transferência de crédito pelo custo e não mais pelo preço de mercado. Enfim, o convênio 178, que agora está rodando, não tem nenhuma alteração em relação ao convênio 174. A emissão de nota fiscal continua do mesmo jeito, o crédito do ICMS transferido vai no campo de débito, como já previsto no convênio 174, que nós vimos naquela oportunidade. Mantém o benefício fiscal no estado de origem. Aí existe acho que é importante a gente fazer um breve comentário, porque toda essa grande discussão nasce pelo fato de que há empresas que têm benefício fiscal no destino. Então,
para essas empresas, é muito interessante manter o crédito na origem e se beneficiar de um crédito otorgado pelo estado de destino. E isso não passou pelo CONFAS. O convênio 174 e agora o 178, ele autoriza o crédito beneficiado sempre no estado de origem. Por quê? No estado de origem, a empresa que tem o benefício fiscal, ela não faz o crédito básico. Em sua substituição, entra no sistema o crédito concedido pelo Estado a título de benefício, para que ela possa se estabelecer naquela localidade. O que se pretende, né, pelo que eu posso observar, é fazer com que a transferência siga sem ICMS para o estado de destino, mantém-se o crédito básico no estado de origem e lá no estado de destino a empresa ainda receba um crédito incentivado, um crédito otorgado, um crédito presumido. Isso dificilmente passaria pelo CONFAS, né? Eu sempre achei que os estados de origem não ficaria confortável em suportar um crédito contra o seu erário e o cliente, né, o seu contribuinte, ainda gozar de um benefício fiscal no estado de destino. Aqui, no convênio 178, repete o 174, de modo a manter o benefício fiscal na origem. Então, se uma empresa ela não aproveita o crédito básico no seu estado e tem um crédito presumido por ela se estabelecer naquela localidade, ela vai poder transferir esse crédito para o destino, sob a modalidade agora prevista no convênio 178. Então, isso não mudou, protege as empresas que têm benefício fiscal no estado de origem, onde ela se efetivamente estabeleceu. Seguindo, não houve alteração. Isso é importante a gente observar também, que agora o estado de destino poderá fiscalizar as operações no estado de origem para conferir esse crédito. Ou seja, ficou igual uma substituição tributária, igual o DIFAL, nas operações em que o estado de destino tem atribuição para observar, fiscalizar a origem daquela mercadoria e a origem daquele crédito que está sendo transferido. Portanto, é um cuidado adicional que as empresas precisam tomar no momento de transferir o crédito junto com a sua mercadoria, porque o estado destinatário, para suportar o crédito, ele poderá confirmar a origem desse crédito no estado de origem. Ficou repetitivo, mas é a verdade. A origem do crédito, como nasce esse crédito no estado de origem. Então, isso é uma preocupação a mais, porque as empresas poderão sofrer fiscalização do fisco do estado de destino para confirmar a legitimidade daquele crédito que está sendo transferido para o estado de destino. E é basicamente isso o convênio. Ele entra em vigor em 1º de janeiro de 24, como previsto, né, na forma que o Supremo Tribunal Federal determinou para os governadores. A novidade que eu gostaria de mostrar para vocês é que, paralelo ao convênio 178, o Congresso Nacional se movimentou e remeteu já para a sanção do presidente o PLP 116, que altera a Lei Complementar 87/96. Essa é uma novidade, né? Não foi objeto do Supremo. O Supremo não mandou para o Congresso Nacional regular aquela decisão que retira do campo de incidência o ICMS nas transferências. Porém, diante da confusão instalada, né, pela rejeição do convênio 174, pela dificuldade dos estados em encontrar um ponto em comum, o Congresso editou a lei complementar
um projeto de lei que foi para a sanção do presidente, que altera a Lei Complementar 87 e traz algumas confusões em relação ao convênio, né? Então, que é um texto curto, né? O que o Congresso fez? Ele concedeu a oportunidade do contribuinte continuar com débito do ICMS na transferência. Ou seja, ele criou uma ficção legal de que não está no campo de incidência do ICMS, mas, se o contribuinte assim desejar, ele pode continuar tributando a transferência. Isso tornou o ICMS igual ao IPI. O IPI já é assim. O IPI, na transferência entre estabelecimento da mesma PJ, é uma opção do contribuinte tributar ou não. Ele pode deixar o IPI na origem ou pode remeter o IPI para o destino junto com a transferência. O ICMS agora, pela proposta que saiu do Congresso Nacional e foi para a sanção do presidente, nós estamos aguardando a publicação da lei, se for de fato sancionada pelo presidente, ele cria também essa opção, de modo que o contribuinte poderá fazer uma operação tributada. Embora o Supremo tenha dito que a operação está fora do campo de incidência do ICMS, por opção, o contribuinte poderá tributar aquela operação. O Congresso Nacional dá também a oportunidade do contribuinte transferir o crédito. O que ele não permite é a manutenção do crédito na origem. O que fica com o crédito na origem é apenas a diferença de tributação, como já previsto no convênio. Ou seja, repetindo, né, o exemplo, se uma empresa aqui de São Paulo transfere a mercadoria para a sua filial no Nordeste e ela comprou com 18, ela vai dar uma saída com 7. Portanto, a diferença de 11 permanece aqui em São Paulo contra o estado de São Paulo. Segue para o estado de destino apenas o 7%. Como já era na Lei Complementar 87, sempre foi assim, né? Então, no caso de transferência por opção do contribuinte, na Lei 87, Lei Complementar 87, nós continuaremos fazendo a transferência como já era na lei antiga, né? Antes da decisão do Supremo, e agora reforçada pelo Convênio 178. O probleminha que eu vejo aqui na lei, e que, na minha opinião, merece um exame da Casa Civil, é que o projeto de lei que foi para a sanção, ele revoga o parágrafo 4º do artigo 13 da Lei Complementar 87. E aí fica sem base de cálculo, né? Ele está revogando exatamente o dispositivo legal que fixa a base de cálculo na transferência. Então, como que fica a base de cálculo se o contribuinte resolver continuar aplicando a lei em relação ao débito? Ou seja, ele faz a opção pelo débito, não pela transferência do crédito. Se ele fizer a opção pela transferência do crédito, vai aplicar o convênio 178, que está bem regulado ali. Agora, se ele fizer a opção pelo débito, como já era na Lei Complementar 87, e agora vai ficar permitida essa opção, fica sem base de cálculo. Portanto, eu estava aguardando a publicação dessa lei, pensando que a Casa Civil enxergue esse problema e o presidente vete esse artigo que simplesmente revoga o artigo da lei, o parágrafo 4º do artigo 13 da Lei Complementar 87, que trata justamente da base de cálculo. Nós estamos aguardando a publicação da lei complementar, se de fato o presidente sancionar, ou ele pode rejeitar por inteiro, a gente não sabe, né? Ou se ele sancionar, que ele rejeite, que ele vete
o cancelamento, né, do parágrafo 4º do artigo 13, que trata da base de cálculo. Basicamente é isso. A grande novidade, eu acho que é essa, no momento, né? Nós estamos caminhando já para o final do ano e esse assunto precisa ser resolvido para até 1º de janeiro de 24. Eu entendo que agora está bem encaminhado, né? As empresas estão protegidas pelo convênio 178, é aplicar o convênio 178. Se a lei complementar for aprovada pelo presidente e publicada, a empresa ficará com duas opções. Ela poderá fazer a transferência do crédito nos moldes do convênio 178, como ela poderá fazer o débito, como já era na lei complementar 87, por meio de uma ficção jurídica que o Congresso criou, de que, por opção, o contribuinte continua oferecendo a tributação à sua transferência de mercadoria entre estabelecimento da mesma PJ. Por hora é isso, eu agradeço a atenção de vocês e convido sempre aqueles que se interessarem pela matéria a acessar nossos vídeos no YouTube para se formar uma comunidade e a gente possa sempre debater, discutir e apresentar toda essa mudança que a gente aguarda com bastante ansiedade em relação à reforma tributária. E aí sim nós vamos acompanhar de perto, né, todas as alterações que vierem em relação ao novo IBS. Ok? Muito obrigado, gente. Tudo de bom para vocês e vamos em frente.